Olá, queridos irmãos. É sempre muito gratificante estudarmos a doutrina espírita, procurando apreender os conceitos, refletindo sobre percepções já adquiridas e buscando sempre nossas próprias conclusões, dentro de nossas atuais condições intelectuais e morais. Vamos iniciar nosso estudo com uma mensagem do Espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, inserida no livro Pão Nosso, capítulo 55, Coisas Invisíveis. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se estendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas. Paulo. Romanos, capítulo 1, versículo 20. O espetáculo da criação universal é a mais forte de todas as manifestações contra o materialismo negativista, filho da ignorância ou da insensatez. São as coisas criadas que falam mais justamente da natureza invisível. Onde a atividade que se desdobre sem base? Toda forma inteligente nasceu de uma disposição inteligente. O homem conhece apenas as causas de suas realizações transitórias, ignorando, contudo, os motivos complexos de cada ângulo do caminho. A paisagem exterior que lhe afeta o sensório é uma parte minúscula do acervo de criações divinas que lhe sustenta o habitar, condicionado às suas possibilidades de aproveitamento. O olho humano não verá além do limite da sua capacidade de suportação. A criatura conviverá com os seres de que necessita no trabalho de elevação e receberá ambiente adequado aos seus imperativos de aperfeiçoamento e progresso, mas que ninguém resuma a expressão vital da esfera em que respira no que os dedos mortais são suscetíveis de apalpar. Os objetos visíveis, no campo de formas efêmeras, constituem breve e transitória resultante das forças invisíveis do plano eterno. Cumpre os deveres que te cabem e receberás os direitos que te esperam. Faze corretamente o que te pede o dia de hoje e não precisarás repetir a experiência amanhã. Gratidão a Jesus, à espiritualidade amiga e, acima de tudo, a Deus, por mais uma oportunidade de estudo que nos proporciona o conhecimento, a troca de boas vibrações, através de nossos bons pensamentos. Pedimos, Senhor, que nos ampare, para que possamos aprender a mensagem dentro de nossas dificuldades e limitações. Esteja conosco sempre. Que assim seja, graças a Deus. E assim, meus irmãos, o tema do nosso estudo de hoje, o sobrenatural, segundo o Espiritismo, terá como base o Livro dos Médiuns, na parte 1, capítulo 2, do maravilhoso e do sobrenatural, dos itens 7 a 17. Para iniciarmos nossas reflexões, nós vamos consultar a obra O Livro dos Espíritos, no item 2 da conclusão, onde Kardec apresenta o parecer do Espiritismo em relação ao sobrenatural. O Espiritismo diz e prova que os fenômenos em que se baseia só têm de sobrenatural a aparência. Esses fenômenos só não parecem naturais a algumas pessoas porque são excepcionais e por estarem fora dos fatos conhecidos. Entretanto, não são mais sobrenaturais do que todos os fenômenos cuja explicação a ciência hoje dá e que pareceram maravilhosos em outra época.
Todos os fenômenos espíritas, sem exceção, resultam das leis gerais. Revelam-nos uma das potências da natureza, potência desconhecida, ou melhor dizendo, incompreendida até agora, mas que a observação demonstra estar na ordem das coisas. Sim, irmãos, nós sabemos que à medida que progredimos, vamos naturalmente compreendendo melhor as leis da natureza. Kardec, nesse estudo, levanta considerações para que possamos concluir, por comparação e dedução, que as manifestações dos espíritos são naturais, que não há nada de maravilhoso nem de sobrenatural. No texto base de nosso estudo, na obra O Livro dos Médiuns, na primeira parte, capítulo 2, Kardec questiona: o que é sobrenatural? O que entendeis sobre sobrenatural? Como a palavra diz, sobrenatural é o que é contrário às leis da natureza. Kardec então nos coloca a refletir. Conhecemos bem as leis da natureza, que temos condições de marcar limite ao poder de Deus? Podemos provar que a existência dos espíritos e suas manifestações são contrárias às leis da natureza? Isso sugere que acompanhemos. E nós sabemos que hoje, no século XXI, nós podemos não só acompanhar, mas estudar, aprofundar os conhecimentos e, com certeza, constatar que o que naturalmente o codificador conclui. Ele diz que o encadeamento da doutrina são características de uma lei admirável, que tem resposta para tudo o que buscarmos e que outras filosofias não puderam resolver. A primeira compreensão que precisamos ter para entendermos a manifestação dos espíritos como algo natural e não como algo sobrenatural, assustadora, é que somos espíritos imortais, ora encarnados, ora desencarnados. E que a comunicabilidade entre esses espíritos encarnados e desencarnados é algo natural e possível. Assim, o codificador esclarece como é feita essa comunicabilidade. O pensamento é um dos atributos do espírito. E nós somos espíritos. Os espíritos desencarnados têm a possibilidade de atuar sobre a matéria, de impressionar os sentidos dos encarnados e, assim, transmitir seus pensamentos. Nada de sobrenatural, nem de maravilhoso. Continuando as conjecturas do codificador, ele mostra que em uma primeira observação, por exemplo, levantar uma mesa sem ponto de apoio, né? Esses efeitos que eram usados lá nos primórdios da manifestação dos espíritos, poderia ser considerado uma derrogação de uma lei da natureza. Mas é uma lei conhecida pela ciência naquele momento. Mas conhecemos todas as possibilidades da natureza? Quantas criações ditas humanas, usando a própria condição natural, está oportunizando o progresso material, tecnológico, que se fosse apresentado num passado recente, seria considerado sobrenatural. É só olhar à nossa volta. Essa tecnologia avançada, essa condição virtual que estamos vendo agora no século XXI. Imagine, se não tivéssemos conhecimentos prévios, teríamos também achado que era algo sobrenatural. Assim como tudo que vai acontecendo de novo, e para aquele que não tem o mínimo de conhecimento, vai realmente ficar surpreso. Então, à medida que a gente vai progredindo, à medida que nós vamos progredindo, materialmente falando, progresso material,
e progredindo junto com ele no progresso moral, no progresso intelectual de compreensão do que está acontecendo, nós vamos perdendo esse olhar de fantástico, de maravilhoso, de sobrenatural e compreendendo das possibilidades da natureza, que nós não sabemos nem mensurar, e do homem, que à medida que vai evoluindo, também vai conquistando seu espaço. O que precisamos considerar nessas reflexões é um ponto de vista teórico que deu início a todo o envolvimento de Kardec com as manifestações dos espíritos. Kardec partia desse princípio. O princípio de todo efeito inteligente deve ter uma causa inteligente. Então, o que ele analisava ali naquele momento das mesas girantes, naquele primeiro momento, daqueles contatos que os espíritos fizeram para realmente nos chamar a atenção da humanidade, daquele grupo que posteriormente iria divulgar, como hoje nós temos o conhecimento. Então, aquele momento, quando Kardec observou, ele percebeu que diante daquele movimento, diante daquela situação ali, que aos olhos de alguém sem esse critério seria visto como sobrenatural, ele olhou e percebeu que se havia movimentos inteligentes, respostas inteligentes, é porque por trás tinha uma causa inteligente. Foi aí que a pesquisa, a elaboração de comparações, análises criteriosas e ajuda espiritual foi quando ele concluiu e considerou a comunicabilidade dos espíritos, que hoje, para nós, principalmente para nós que professamos, que somos adeptos do espiritismo, consideramos natural. Temos provas diariamente, cotidianamente, dessa comunicabilidade dos espíritos como algo natural. Mas lembrando que Kardec estava ali naquele momento debatendo uma situação que era exposta, que hoje ainda temos essas considerações para quem não conhece, como algo sobrenatural. Afastando, olhando esse princípio de que todo efeito inteligente deve ter uma causa inteligente, nós conseguimos afastar o pensamento dessa situação como sobrenatural. E vamos aí buscar as causas que justificariam o resultado daquele efeito. Foi isso que Kardec fez. Foi buscar as causas, o que levaria àquele resultado inteligente. Como ele esclarece nesse texto que nós estamos reflexionando. Ele diz assim: do ponto de vista prático, a observação de que os fenômenos ditos espíritas, por terem dado provas de inteligência, hão de ter sua causa fora da matéria. Mais ainda, que essa inteligência, não sendo a dos assistentes, o que a experiência atesta, devia estar fora deles. Então, a primeira coisa que ele foi observar era se alguma daquelas pessoas poderia estar envolvidas naquele fenômeno. Se aquelas pessoas que estavam ali naquele ambiente pudessem estar manipulando, fazendo algum entre aspas, aí, algum truque, como se fosse mágica. Primeira coisa que ele observou. Como ele não viu indício nenhum de que havia ali essa manipulação, ele foi buscar onde, fora daquele ambiente, fora daquela matéria, a causa que estava fornecendo condições para aqueles acontecimentos. Assim, buscando ver o fenômeno como natural, de observação em observação, conseguiu-se reconhecer e constatar o ser invisível, o espírito, como foi denominado, sendo a alma dos que transitaram encarnados, num corpo material, e que com a morte
esse corpo foi despojado, ficando apenas o envoltório etéreo, invisível aos nossos olhos, pelo menos para a maioria dos nossos olhos, para a maioria dos encarnados. Sim, meus irmãos, nós espíritos, estando ora encarnados e ora desencarnados, somos esses que nos comunicamos. Não há nada extra, especial, fenomenal, extraordinário, sobrenatural. Somos nós. Por isso, esse alerta que a doutrina nos faz diariamente, né, para cuidarmos de nossa existência corpórea, cuidarmos da nossa experiência enquanto encarnados, para reservarmos, para condicionarmos, para angariarmos condições de uma vida espiritual mais proveitosa, de uma vida espiritual na condição de que nós plantamos aqui na nossa vida material. Então, sabedores dessa comunicabilidade, desse ir e vir, da reencarnação, nós vamos entender melhor esse conflito que existiu lá no início dessa apresentação do Espiritismo, onde Kardec, o Livro dos Médiuns, é o segundo livro publicado, e ele vem então explicar como se deu essa conclusão, como se deu essa comunicabilidade, e mostrando ali para quem estava iniciando, né, o interesse e o estudo pelo Espiritismo. E é algo interessante quando a gente recebe esse estudo e analisando que nossas responsabilidades hoje, porque hoje a gente já tem a facilidade de enxergar como natural, como um fenômeno natural, a manifestação espiritual, mas nós sabemos que nós temos muitos irmãos que ainda consideram algo sobrenatural, algo fora da lei divina. Então, é um estudo muito interessante para que a gente faça a nossa conclusão de fato, de que não há nada realmente de sobrenatural. Porque podemos também, com o hábito, com a informação, com a teoria, nunca pararmos para analisar essa prática tão importante. Eu digo que é uma dádiva divina. Então, essa manifestação espiritual, ela vem trazer para a gente muitas informações que hoje nós podemos verificar na prática. Então, Kardec coloca dessa forma para a gente: expôs o maravilhoso e o sobrenatural reduzidos à sua expressão mais simples, quando se entende que aquelas manifestações são espíritos, como nós, encarnados, mas que já passaram pela experiência carnal e, ao desencarnar, como ele coloca, deixa o corpo que pertence ao orbe, retorna à pátria espiritual e há a possibilidade da comunicação. Então, é um estudo bastante interessante, né, para quem se interessar, aprofundar esse estudo, verificar como se dá essa comunicabilidade, estudar a reencarnação e ver todas as possibilidades que nos são oferecidas pela espiritualidade que nos ampara, por Jesus sempre presente em nossas vidas e, acima de tudo, por Deus nosso Pai. Assim, nós entendemos, né, essa ação dos espíritos sobre a matéria como uma ação inteligente, porque deixaram o corpo, mas conservaram a sua essência, que é a inteligência. E isso vai acontecer conosco, com todos nós. Deixaremos o corpo, mas permaneceremos com nossa inteligência, com todo o nosso cabedal de aprendizagem, nossa condição de aprendizagem. Por isso que é tão importante a nossa encarnação, que é tão valiosa a nossa encarnação. E o quanto é consolador saber que tudo que nós angariarmos de benefício para nós, espíritos, é nosso. As virtudes,
os bens, né, virtuosos, o aprendizado, o conhecimento é nosso para sempre, porque nós somos espíritos imortais. E aí nós vamos entender a importância da nossa encarnação. E que nunca é tarde para aprender, nunca é tarde para mudar, nunca é tarde para conquistar algo de bom para nós, espíritos imortais. Então essa reflexão que traz Kardec filosofando, mostrando a gente a importância desse conhecimento, hoje, no século XXI, ele continua tão importante quanto, porque nós sabemos que há muitas dúvidas na humanidade, há muito anseio e muitas situações que, como Kardec coloca, a hora que for entendido nós, espíritos imortais, muitas coisas mudarão na humanidade. Então é nosso dever, que somos já um pouco conhecedores, que possamos sempre mostrar isso dentro da medida do possível, exemplificando, mostrando no nosso comportamento, exemplificando, que é o mais importante. Então nós entendemos, né, que não há nada sobrenatural. Nessa comunicabilidade dos espíritos, quando a gente compreende isso, a gente muda o olhar e vê a beleza, a dádiva divina, como eu já falei, quantos ensinamentos, quantos livros publicados, quantas mensagens belíssimas que vêm trazendo condições melhores para nós que estamos aqui transitando e que temporariamente, né? E que nós sabemos que podemos aproveitar essa possibilidade dessa comunicabilidade da melhor maneira possível. E nem por isso precisamos ter essa possibilidade como médium ostensivo. Porque, como Kardec diz em uma outra lição, todos somos médiuns, mas no sentido de que podemos captar o amparo divino, o nosso companheiro espiritual, de uma maneira ou de outra, instintivamente ou de uma forma sutil, nós podemos compreender. Por isso essa condição da colocação de Kardec, que todos somos médiuns, porque temos um amparo divino e recebemos esse amparo divino. E temos aqueles médiuns que têm a faculdade de captar essas mensagens. Então temos que agradecer a Deus, né? Todas essas oportunidades que nos são dadas através desses espíritos que aqui já transitaram. E que nós possamos nos preparar para um dia ajudar outros companheiros nesse trânsito, nesse ir e vir da nossa jornada evolutiva. Então o Espiritismo nos esclarece, nos comprova através dessa mediunidade, através desse ir e vir, através dessa comunicabilidade. Mas se quisermos conhecer mais, precisamos estudar, precisamos aprofundar o nosso olhar. O Espiritismo é ciência, é filosofia, como nos fala Kardec. Então, sabemos o quanto ela, com o olhar da religião, que é o tripé, né? Ciência, filosofia e religião, quanto olhar pelo viés da religião, quanto ela nos ajuda, quanto ela nos consola, quanto ela nos sustenta. Mas nós precisamos também entender que ela é ciência e filosofia, que é possível ter as respostas e que é possível analisar e refletir sobre os acontecimentos que nos envolvem. Então, a aquisição de qualquer ciência leva tempo, como o codificador falou, né? Ele diz que a aquisição de qualquer ciência exige tempo e estudo. Então, não há, né? A gente costuma analisar nesse olhar, né? O Espiritismo é uma filosofia, é uma ciência que não pode ser aprendida nem apreendida em algumas horas, como qualquer ciência. Não há possibilidade de você aprender em algumas horas.
E nós sabemos, já entendemos que o estudo deve ser contínuo, porque a codificação está pronta. Ela é composta lá dos 5 livros, né? Essa lição de hoje, essa reflexão de hoje está no 2º livro, mas ela é composta de 5 livros que não vão mudar. Nós é que vamos mudar. Então, ao reestudar, somos outras ideias, outras memórias, outro conhecimento para que a gente possa aprender melhor o que está naquela obra. Então, de nenhuma maneira nós vamos encerrar o estudo, né? Vamos nos certificar. Isso não tem condições. Nós temos que ter o estudo contínuo, porque estamos evoluindo continuamente. Kardec diz que quem não quiser ficar na superfície, quer dizer, pegando só as informações mais supérfluas, precisará não de algumas horas somente, mas de meses, de anos. Eu digo de uma encarnação inteira, né? Que à medida que a gente vai evoluindo, a gente tem um olhar diferenciado da mesma lição. Isso é muito belo, é uma prova concreta da nossa evolução. Nós que somos adeptos do Espiritismo, nós temos essa certeza. Né? Porque há, por exemplo, alguma lição, algum estudo que nós ainda não temos condições ainda de ter aquele entendimento. Mas, algum tempo depois de outras leituras, depois de outras palestras, depois de outros encontros, nós retomamos aquele estudo e descobrimos algo que não tínhamos visto ainda. Então, é o tempo todo esse aprendizado. É o tempo todo essa compreensão, essa reflexão, essa constatação. Porque nós estamos nesse processo evolutivo e vamos percebendo que a cada estudo nós temos mais chance de melhor compreensão. Né? Não tem certificação. Não há certificação no Espiritismo. Há constante aprendizagem. O codificador é firme com aqueles que não conhecem, mas que emitem opinião sobre o assunto. Nesse texto ele diz assim: quem não tem tempo de aprender uma coisa não deve discorrer sobre ela, e ainda menos julgá-la, se não quiser que o acusem de leviano. Lembrando que eu já comentei aqui que ele estava ali fazendo uma proposta, uma reflexão em torno do sobrenatural e do maravilhoso, no sentido de esclarecer, principalmente para aqueles que desconheciam e que estavam rejeitando a informação com esse olhar, sem conhecer, sem estudar, sem analisar. Por isso que ele afirma que, como uma ciência, ela não vai ser apreendida em algumas horas. Então, a gente sabe, né, que a gente aprende todo dia. Aprende com as situações, aprende com os companheiros, aprende com as reuniões, aprende com as reuniões mediúnicas, aprende com o atendimento fraterno, aprende em todos os momentos. E aí a gente precisa estar atento ao ensinamento de Jesus, né? É preciso que nós tenhamos olhos de ver, ouvidos de ouvir. E aí a gente vai compreender perfeitamente o papel que nós temos e por que a bandeira do Espiritismo, uma das bandeiras do Espiritismo é o estudo. A cada leitura, a cada estudo, o conhecimento adquirido através da doutrina espírita, nós podemos afirmar que os fenômenos espíritas não derrogam nenhuma lei natural. Portanto, não são sobrenaturais. Também não podem ser vistos como maravilhosos, porque milagre não se explica. E os fenômenos espíritas se explicam de maneira racional. Não são milagres, são efeitos produzidos pelos espíritos. Não é fato inusitado, nem isolado, como são as características dos milagres. Não aconteceu um milagre, é isolado, é único. Não, as manifestações são reproduzidas por diversas pessoas.
Diversas pessoas têm condições de receber essas manifestações. E é provado assim que não há milagres, há fatos, situações, que muitas vezes não temos condições evolutivas para compreendê-las. Não temos ainda condições morais de serem apresentados para nós. Não nos aprofundamos nos estudos, nas reflexões, pegamos superficialmente, como diz Kardec. Então fica mais complexo esse entendimento. Portanto, Kardec sempre usa analogias para entendermos melhor uma situação apresentada. As analogias que Kardec usa são incríveis, né? Que facilitam o nosso entendimento. Como um bom professor, ele usa essa pedagogia, né? Usa essa forma didática de mostrar, de elaborar um ensinamento para que a gente possa entender. E ele faz uma analogia para a gente entender a questão do milagre. Ele diz assim: aos olhos dos ignorantes, a ciência faz milagres todos os dias. É por isso que antigamente os que sabiam mais do que o vulgo passavam por feiticeiros. E como naquela época se acreditava que toda a ciência sobre-humana vinha do diabo, eles eram queimados. Hoje, que já estamos muito mais civilizados, contentamos-nos em enviá-los para os hospícios. Isso no século XIX. Kardec escreve dessa forma. Então vamos trazer para hoje, né? Vamos pegar essa observação que ele traz lá do século XIX e vamos hoje, no século XXI, olhar essa analogia. Ele diz que a ciência, para muitos, era considerado feitiçaria e eram queimados, né? Antigamente. Já no século XIX, onde ele estava vivendo e vivenciando, eram mandados para os hospícios. E hoje? A ciência ainda é preterida por alguns, por um grupo, por suas crenças, ou pela ignorância, pela falta de conhecimento. A ciência ainda é vista, é preterida, é vista como algo que não tem explicação. Então, tem medo, tem precauções contra a ciência. Nós entendemos assim que os fenômenos espíritas, assim como muitos fatores científicos, passam pela descrença por falta de compreensão, por desconhecer as causas. É o que Kardec chama a atenção da gente. Para a gente buscar as causas. O Espiritismo, explicando as causas, mostrando que são naturais, ele oportuniza uma melhor compreensão de vários fatos, envolvendo outras religiões. E aí, com esse olhar, esse fato que tinha esse caráter de milagre, de miraculoso, ele deixa de ser miraculoso e passa a ser um fato natural. E o Kardec explica isso, né? Ele diz assim: nem por isso deixam de ser menos extraordinários, e Deus não fica menor, nem menos poderoso por não haver derrogado suas leis. Olha que lindo! Então, o fato da gente entender algo que foi considerado um milagre como uma coisa natural, não está desmerecendo aquele fato, e se mostrando essa belíssima possibilidade que nós temos como filhos de Deus de compreender e de sermos capazes dessa condição de compreender e ter o prazer, né, ou a bondade divina de nos oferecer essas situações. Então, ele podemos citar assim alguns desses fenômenos para uma melhor compreensão, né, do que Kardec está falando. Ele coloca lá a levitação de São Cupertino, que era um santo que levitava e que era considerado um verdadeiro espetáculo miraculoso, né? Não tinham condições. E a gente sabe
que essa suspensão etérea dos corpos pesados é um fato explicado pela doutrina espírita. Então, e aí ele ainda vai mais distante. Imagina, hoje a gente pode dizer isso com tranquilidade, né? Imagina há uns anos atrás, antes de todos os testes e experimentos, imaginar que uma máquina, né, mais pesada e conseguiria voar. Então, essas colocações, essas analogias, ele vai nos mostrando para que a gente possa definitivamente compreender que nós não derrogamos nenhuma lei. Aliás, se Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, está acima de tudo e de todos, não há nenhuma condição de derrogarmos suas leis, nem necessidade, porque elas são perfeitas. Então, com essa história, com esse olhar, né, ele mostra outra condição linda, aparição para as pastorinhas. Essa é uma vertente católica também, que ele pega para exemplificar. Então, as pastorinhas viram uma santa, esse olhar, né, que a gente tem uma explicação na doutrina espírita, toda científica, mas para a gente entender aqui do sobrenatural, né, não há nada de sobrenatural nessa aparição para as pastorinhas. É a materialização dos espíritos, que é uma outra manifestação explicável pela doutrina espírita. Querem saber mais? Vamos estudar. Busca lá para a gente estudar materialização. Vamos buscar essas aparições, essas condições que o perispírito tem, essa plasticidade de aparecer de acordo com os nossos pensamentos, de acordo com os nossos sentimentos que são envolvidos, são plasmados dessa forma. Podemos estudar e descobrir que é natural. Algo natural. Não há nada derrogando lei divina. Assim, meus irmãos, o Espiritismo revela leis novas. Novas no sentido de que não conhecemos ou não conhecíamos, né? E oferece explicação de várias coisas que nos pareciam sobrenaturais por desconhecermos suas causas. E através do Espiritismo a gente vai concluindo que não há essa possibilidade. Kardec encerra o capítulo, essas reflexões, deixando uma excelente reflexão para todos nós, adeptos e não adeptos do Espiritismo. Ele diz assim: algumas pessoas contestam os fenômenos espíritas, precisamente porque tais fenômenos lhes parecem estar fora da lei comum e porque não encontraram nenhuma explicação para eles, olham como sobrenatural. Mas se dermos uma base racional, essa dúvida desaparecerá. Se só devêssemos acreditar no que vemos com os olhos, nossas convicções se reduziriam a bem pouca coisa. Então, é uma lição incrível para a gente estar atento. Quantas coisas hoje a gente não tem essa visibilidade, mas tem condições dessa apreensão. Isso significa o quanto nós já evoluímos, o quanto nós já crescemos do século dessas reflexões filosóficas de Kardec até hoje. Mas isso é preciso que possamos crescer mais, evoluir mais e vamos evoluir mais. Então esse estudo para a gente, ele não encerra aqui. Porque daqui a um tempo, quando nós retomarmos esse estudo, ele vai ter um outro olhar para a gente. Mais claro, mais profundo. Nós vamos aprender a ler nas entrelinhas. Então, queridos irmãos, é diante dessas reflexões
científicas, filosóficas do nosso irmão Allan Kardec, nós podemos concluir que a doutrina espírita comprovadamente esclarece que não há nada de sobrenatural nas manifestações dos espíritos. E, queridos irmãos, maravilhoso será o momento que nós entendermos que esse magnífico fenômeno das manifestações espirituais, através da mediunidade, é uma prova constante do amor, da misericórdia divina para com todos nós, encarnados e desencarnados. E aí, quando nós tomarmos ciência desse amparo, entender que a cada manifestação, seja o espírito trazendo mensagens valorosas, seja o espírito mostrando o seu sofrimento, pedindo ajuda, tudo é ensinamento. Para que nós possamos melhorar na nossa encarnação. Para que nós possamos usar a mediunidade em benefício do próximo e também para a nossa aprendizagem pessoal. Porque com essa aprendizagem, com esse amparo que nós recebemos, vai facilitar o nosso caminhar evolutivo. Então, queridos irmãos, estamos com muitas casas abertas, graças a Deus, oferecendo estudos, muitos estudos virtuais, que nos oferece essa oportunidade, né? desses tempos modernos virtuais, graças a Deus. Então, busquemos a aprendizagem, busquemos o conhecimento, para que possamos melhorar a nossa caminhada espiritual. Não importa a nossa religião, somos espíritos, todos nós, filhos de Deus. Que Deus, em sua infinita misericórdia, possa continuar a nos oferecer oportunidades de vivenciar seu amor através da espiritualidade que nos ampara em todos os momentos de nossa existência. Essa espiritualidade que se manifesta de diversas formas, com o objetivo de ajudar-nos a vencer os obstáculos e alcançarmos as virtudes necessárias para a nossa evolução intelectual, moral, espiritual. Que tenhamos, Senhor, olhos de ver, ouvidos de ouvir, para que possamos entender e aproveitar essa ajuda constante. Esteja conosco, Senhor, sempre. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada, queridos irmãos. Fiquemos com Jesus.